Liberdade e autonomia na produção científica são essenciais para a função civilizatória da ciência na universidade. A autonomia universitária é um legado das lutas estudantis de Córdoba, que este ano comemora seus 100 anos, cuja agenda, como a democracia, gratuidade, laicidade, liberdade de cátedra, continua atual frente a um contexto de recrudescimento do conservadorismo e de ameaças à democracia e à liberdade de cátedra. Observam-se fatos reveladores desta realidade, desde a proposta da Escola Sem Partido, que expressa a tentativa de amordaçar o livre debate, a essência do processo de aprendizagem, e retira o contraditório, extinguindo inclusive a possibilidade da ciência, quando não se problematiza o conhecimento estabelecido. A apologia à cultura do estupro, misoginia, fortalecimento desta cultura, o crescimento dos assassinatos pela homofobia, as interpelações à cura gay, em desrespeito à população LGBT, expressões do racismo reveladas nos dados da ONU: de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 7 são negras, e nessa estatística está Marielle Franco, mulher negra, criada na favela da Maré, vereadora, que foi brutalmente executada no dia 14 de março. Intolerância religiosa, louvores e Carlile ao período da ditadura militar, né, com recentes manifestações solicitando a intervenção militar no país, desconsiderando os horrores por ela praticados contra os direitos humanos mais elementares. Também na ciência, a gente tem observado um processo de criminalização da ciência, exemplo, o professor Elisaldo Carlile, professor emérito aqui, homenageado, professor emérito da Unifesp, já muito citado aqui o caso, quando ele foi acusado de apologia às drogas por promover um evento com o tema. Também houve recentemente, além do caso do Carliles, vários casos, e eu destaco, nesse contexto, a condução coercitiva temporária de 2 reitores das universidades federais do país no segundo semestre de 2017. Casos em que a nossa associação, a Andifes, denunciou com veemência. Destaco a prisão do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor doutor em Direito, Luiz Carlos Cancelier, cuja humilhação pública causada pela espetacularização do caso o levou ao suicídio. E, no mês passado, o inquérito foi encerrado sem nenhuma prova ou testemunha a incriminá-lo. Assistimos no país um processo de judicialização da política que não é neutra, a exemplo da prisão do presidente Lula. Além de uma judicialização da ciência que também não é imparcial. Neste contexto, é crucial e atual a afirmação de Florestan Fernandes. Em nossa época, o cientista precisa tomar consciência da utilidade social, do destino prático reservado às suas descobertas. A partir dessa assertiva, questiono: importa para os cientistas saber os rumos da Petrobras, seu processo de privatização e de sua entrega aos interesses das empresas transnacionais? Saber o destino dos royalties do pré-sal, se são para a educação ou para a saúde? Saber como a exploração de minérios realizada, em sua maioria, por empresas estrangeiras, prejudica os povos e populações tradicionais? Importa-se com o equilíbrio, com o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água potável do mundo, que está ameaçada pela contaminação do solo por agrotóxicos? Sim, ciência e as universidades não se curvam ao obscurantismo e à heteronomia. Educação e ciência
tem potencialmente uma grande capacidade transformadora. A nação que não investe nestas áreas está fadada a uma nova condição colonial, dependência de ciência e tecnologia produzida por outras nações, funcional ao capitalismo dependente, alimentando a riqueza internacional. Florestan Fernandes, nos seus estudos sobre a economia capitalista dependente, afirma que esta, por si só, aprofunda a própria dependência, não conduz à emancipação e a uma efetiva soberania nacional. Aprofunda a integração do tecido econômico do país aos dinamismos transnacionais do capitalismo, dirigidos de fora e para fora. A perda do investimento em ciência e nas universidades agrava o cenário de dependência e de inserção subordinada na economia global, atendendo aos interesses dos grandes conglomerados financeiros internacionais, intensificando a heteronomia econômica, tecnológica, científica e cultural do país. O impacto positivo das universidades públicas e da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento da sociedade brasileira tem sido imensurável. Entretanto, a Andifes ressalta que, no momento, esse enorme patrimônio reclama atenção. O aporte pelo MEC, por agências de fomento, de recursos para custeio, investimento e para pesquisa científica e tecnológica nas universidades públicas federais, apresentou cortes acentuados. A medida ameaça comprometer todo o sistema construído nos últimos anos. Como resultado, laboratórios das universidades estão cancelando projetos, equipamentos e infraestrutura demandam manutenção, equipes de pesquisa estão sendo desfeitas e alguns pesquisadores começam a deixar o país em busca de oportunidades no exterior. Essa realidade também alcança os institutos federais de educação tecnológica, os institutos de pesquisas voltados para a saúde e para a ciência e tecnologia. Esse cenário preocupa todo o país, pois as universidades e os institutos de pesquisas são responsáveis por 90% da pesquisa produzida no país. Esta realidade se agravará com os efeitos da emenda constitucional número 95, que congela os gastos sociais por 20 anos, com o objetivo de fomentar superávites primários para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Especialistas apontam que reduzir investimentos públicos só agrava a crise social, política e econômica. Os cortes nas áreas sociais contribuem para aumentar o desemprego, a concentração de renda e o poder das instituições financeiras. A necessidade de sua revogação é premente, sob pena de extinção de todo o legado dos direitos sociais impressos na Constituição Cidadã de 1988. Inseridas em um ambiente social ainda marcado pela desigualdade e pela exclusão, as universidades federais públicas e gratuitas acolhem alunos de todas as origens sociais, raças e etnias. Mais de 66% dos estudantes das nossas universidades pertencem à família com renda per capita de até 1,5 salário mínimo e dependem do Programa Nacional de Assistência Estudantil para permanecerem na universidade. São necessários mais recursos para o penais, sem os quais a evasão estudantil se ampliará. É necessário transformá-la em lei. As saídas para o financiamento das universidades públicas, através de cobranças anunciadas pelo recente documento do Banco Mundial, um ajuste justo, penso que bastante injusto, de novembro de 2017, não conduz com este perfil de estudante. Além disso, o princípio da gratuidade assegurada na educação pública pela Constituição de 88 deve ser mantido.
O conteúdo deste documento foi criticado pelo presidente da Andifes, o reitor Emanuel Tourinho, por não se referir, abre aspas, à acentuada injustiça tributária do país e por não recomendar a tributação de grandes fortunas ou a revogação de desonerações fiscais que favorecem grandes grupos econômicos, medidas que podem financiar iniciativas de combate à desigualdade, problema maior da nação. Educação, ciência, arte, cultura, esporte e cidadania são resultados diretos do trabalho das universidades federais. As universidades federais brasileiras são patrimônio da sociedade. As formas de desenvolvimento produtivo, de políticas sociais, de tecnologias e inovação, de produção cultural e artística realizadas no estado de Alagoas nas últimas décadas tiveram a influência do conhecimento produzido pela UFAL. Além disso, esta instituição é responsável pela formação de muitas gerações. A UFAL é patrimônio do povo alagoano. Caminhando para o final, expresso publicamente o meu agradecimento ao vice-reitor José Vieira, coordenador local deste evento, que tem desenvolvido, continua trabalhando, um trabalho brilhante com uma equipe que tem se dedicado integralmente. Vieira não tem medido esforços para a construção desse evento de uma grande, desta magnitude. Agradeço aos gestores da UFAL, por todo o trabalho também, pelo empenho em construir esse evento, a comunidade universitária, docentes, técnicos, estudantes. Agradeço ainda o apoio do MEC, aqui já mencionado pelo ministro, do Governo do Estado de Alagoas, da Prefeitura de Maceió, do IFAL, da UNEAL, da UNCISAL, do SEBRAE, e de outras instituições e órgãos que têm colaborado com o êxito do evento. Agradeço a direção nacional da SBPC, toda a sua equipe, especialmente ao professor Ildeu de Castro, por estarmos juntos nessa grande realização. Enfim, em tempos de crescimento de senso comum em torno de ideias que se colocam na contramão do avanço da democracia e dos direitos humanos e sociais, trago Gramsci, quando ele destaca a importância da ciência na organização da cultura e, assim, com capacidade de unificar a concepção de mundo necessária para romper o senso comum. A ciência precisa chegar aos homens e às mulheres da classe trabalhadora. Que este encontro que segue nos próximos dias fomente em cada um de nós a coragem de continuarmos na luta pela ciência e pela educação pública de qualidade socialmente referenciada. Concluo com Nise da Silveira, alagoana, médica, psiquiatra, que enfrentou o conservadorismo de uma época com a arte no tratamento psiquiátrico. Abre aspas. Não faz parte do meu vocabulário a palavra recuar. Deve-se sempre ir em frente. Anda-se para o futuro. Que o futuro do Brasil seja soberano e democrático a serviço dos interesses do povo brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, reitora.